a mais um programa Série Bate-Bola. É a 9ª edição desse programa. E é um programa que traz como tema a seguinte questão: e agora, como fica a educação física escolar? E para debater esse tema, tivemos a felicidade aí de ter o aceite de dois grandes amigos, dois grandes professores da educação física escolar brasileira. O professor Marcos Neira, que é doutor e mestre em educação pela Universidade de São Paulo, é docente e diretor também da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e coordenador do Grupo de Pesquisa em Educação Física Escolar, GPEF. Junto com o professor Marcos, temos também outro grande amigo, o professor Marcílio Souza Júnior. Marcílio é doutor e mestre em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é docente e diretor da Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco e é membro do Grupo de Pesquisa Etnos da ESEF, lá da Universidade de Pernambuco. Meus amigos, sejam muito bem-vindos. Primeiramente, agradeço novamente aí o aceite do Centro Esportivo Virtual em participar desse programa. É um prazer muito grande ter vocês aqui com a gente. Agradeço também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, o SEV, pelo nosso canal do YouTube, pelo nosso Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que aproveitem esse bate-bola. Bem, aproveitando aí a apresentação dos dois, né, puderam notar que possui uma formação muito semelhante. Além do mestrado e do doutorado na educação, são especialistas em currículo e metodologia de ensino da educação física e ocupam atualmente o cargo de diretor nas universidades que lecionam. Mas as semelhanças, ainda que possam haver outras, estão distantes do ponto de vista daquilo que propõe para a educação física. Então, se eu estiver correto, eu trago então duas perguntas iniciais. Primeiro, o que tem representado para vocês ocupar esse cargo e quais pontos poderiam destacar a respeito daquilo que defendem para a nossa área enquanto campo de conhecimento e intervenção. Já que apresentei primeiro o professor Marcos, se quiser começar a responder também, Marcos, a bola está contigo. Obrigado. Eu quero dizer, como o Rafael aponta, que nós defendemos, pelo menos na minha visão, nós defendemos concepções diferentes de educação física escolar. Como vocês sabem, o Rafael acabou de mencionar que eu sou membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar da Faculdade de Educação da USP, que é um coletivo majoritariamente composto por professores e professoras que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimento sobre a perspectiva cultural da educação física. Então, é um conjunto de pessoas, eu sou apenas um membro desse conjunto, que estamos lá produzindo conhecimento sobre uma determinada perspectiva de ensino de educação física, que ela tem dois compromissos grandes, penso eu, que se aliam ao compromisso da educação física, à função social da educação física escolar, da maneira como nós a entendemos, que é ajudar as crianças, jovens e adultos que frequentam a educação básica a compreenderem a ocorrência social das práticas corporais, as brincadeiras, danças, lutas, esportes e ginásticas, ou seja, como elas acontecem na sociedade, tudo aquilo que atravessa a ocorrência social dessas práticas corporais. Portanto, nós precisamos de atividades de ensino, de encaminhamentos pedagógicos, de situações didáticas que possibilitem essa leitura mais qualificada, mais elaborada dessas práticas corporais, como também a sua reelaboração pelo grupo que está estudando essa manifestação, a sua reelaboração visando a produção gestual dessas práticas corporais, seja na escola ou fora da escola. E para isso, o nosso coletivo, que vem trabalhando nessa perspectiva, vai buscando elementos, vai buscando conhecimentos, vai buscando argumentos num conjunto muito grande de referenciais chamado teorias pós-críticas do currículo. O pós-estruturalismo, os estudos culturais, o pós-colonialismo, o pós-modernismo, os estudos feministas, os estudos de gênero, as filosofias da diferença e o multiculturalismo crítico, para dizer alguns. Então, esses referenciais têm alimentado as práticas pedagógicas dos professores e professoras, e o resultado dessas práticas são transformados em materiais de análise que nos permitem dar um passinho adiante na produção de conhecimentos.
Então, fiz uma síntese, tanto da minha relação com o Marcílio, quanto do meu papel na Faculdade de Educação. Agora, né, com muita honra, exerço essa função de diretor, e também da maneira como estamos entendendo a educação física na educação básica. Muito obrigado, Marcos. Marcílio, bola está contigo, camarada. Obrigado. Primeiro, Rafael, não posso fazer Marcos, senão agradecer ao convite aí do SEV, né, na sua figura e na figura do professor Laércio, né, por essa oportunidade de estar dialogando aí com a comunidade, e especialmente com o professor Marcos, que é um amigo de longas datas, um parceiro de estudos, né? Eu terminei fazendo um estágio de pós-doutoramento lá na USP, né, no grupo de pesquisa que ele coordena, e tive a honra de conviver por alguns anos e até hoje estabelecer parcerias de trabalho, né? Primeiro eu quero dizer assim, a nossa formação, ela tem diversas aproximações de fato, como você constatou, na nossa trajetória institucional, né? Mas ainda que a gente tenha percorrido caminhos de uma formação pelo campo da educação, principalmente enviesado pelo olhar específico da educação física, a gente terminou tendo formações específicas e diferentes, né? O que muito qualifica a formação pela diversidade e que muito qualifica a nossa interação pelas diferenças. Acho que uma coisa importante para trilhar na nossa aproximação de formação, para além dos cursos institucionais e das áreas de conhecimento que a gente trilhou na educação, nas ciências humanas, é a militância, é a inserção no Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, né? Acho que tanto eu quanto o Marcos tivemos nesse ambiente um grande ambiente de formação, né, de docentes, de formação de pesquisador. Outra coisa que nos aproxima é estarmos agora, nesse momento, num cargo de gestão, né? Como a gente estava conversando aqui antes de iniciar, ninguém nos avisou que teria uma pandemia no momento que estivéssemos no cargo de direção, né? Esse cargo nos levanta inúmeros desafios, né? Desafios de cuidar de si próprio, né? Que é comum a muitas pessoas nessa condição no mundo, né, de cuidar dos próximos, né, da nossa família, dos nossos amigos, etc. Só que o desafio diante do cargo é cuidar do objeto comum, é cuidar do bem comum, é cuidar do patrimônio público, já que a gente está com essa função nesse momento. Então, só para vocês terem uma ideia, eu tenho dito aos meus amigos que estão mais próximos por aqui que eu tenho funcionado desde um dia antes do meu aniversário, que foi 16 de março, quando o Estado decretou o isolamento e o afastamento social, né, que é funcionado sobre o modo de emergência, né? Ou seja, praticamente abandonando questões de ordem pessoal, inclusive familiar, ainda bem que tenho pessoas que dão suporte e eu tenho reorganizado meus horários para isso, em função das demandas institucionais, das demandas do bem comum público, né? Então, no caso do Estado de Pernambuco, a gente ainda viveu um corte emergencial financeiro de 30%, onde tivemos que readequar as planilhas financeiras do ponto de vista de recursos humanos, né, de compra de materiais, de insumos e assim por diante. E manter a vida acadêmica da universidade, né, preservando a saúde das pessoas, né, pelo distanciamento, mas mantendo o vínculo com a função formativa da universidade. Então, esse foi um desafio muito grande, está sendo muito grande. Por sorte, participo de um grupo de gestão, né, que integra e partilha as decisões e as reflexões. Estamos aqui trabalhando numa equipe grande, né, com a vice-direção, todos os coordenadores, né, e a gente tem levado esse desafio adiante, junto com a universidade, de tomada de decisões para enfrentar essa pandemia. Do ponto de vista das nossas diferenças, eu prefiro dizer, no sentido das distinções e não do distanciamento, ainda que Marcos tenha fundamentos e experiência e acúmulo numa perspectiva de educação física, de escola e de sociedade diferente, né, não acredito que haja distanciamentos. Eu acho que há, de fato, diferenças, né? Porque é muito mais fácil a gente reconhecer, no momento em que a gente vive no país, né, no Brasil, um desgoverno,
possibilidades que nos fazem estabelecer antagonismos. Eu acho que a nossa perspectiva de educação e de educação física, ela só se diferencia, ela não se distancia, né? Agora, nas nossas diferenças, como é que a gente pode potencializar ações? Eu participo, né, de um grupo de estudiosos no Brasil que se aproxima da perspectiva da educação física crítico-superadora. Muitos conhecem porque se transformou numa referência importante nas políticas educacionais, nas políticas curriculares em particular, principalmente em função de uma obra que se tornou, digamos assim, um clássico na educação física brasileira, que é a Metodologia do Ensino da Educação Física, organizado por um coletivo de professores. Eu tive a oportunidade de fazer graduação, especialização, mestrado e doutorado, com aproximações com pessoas desse coletivo. E aí fui me inteirando dessa perspectiva. Essa perspectiva acredita que a escola é um espaço importante de formação social, que permite aos sujeitos o acesso e a produção a conhecimentos específicos da humanidade, que se diferenciam de conhecimentos de outra ordem, de ordem teológica, religiosa, né? Ele possui uma sistematização que é peculiar ao mundo escolar, obviamente que se apropria de outras dimensões do conhecimento e experimenta um processo de pedagogização. Essa pedagogização tem como referência central, enquanto teoria pedagógica, a pedagogia histórico-crítica, né, que é de nosso intelectual brasileiro, todos, né, que é o professor Demerval Saviani, né, e na elaboração que a educação física fez disso, a educação física crítica superadora se propõe a trabalhar com um objeto denominado cultura corporal, onde a expectativa é oferecer aos alunos a oportunidade deles construírem e acessarem sentidos e significados, né, de sua dimensão corporal, né, em torno de práticas e temáticas diferentes. Para isso, tem uma série de princípios metodológicos que talvez não valha muito a pena detalhar em função do tempo. Eu acho que isso é o que nos diferencia, mas, ao mesmo tempo, né, contraditoriamente, é também o que nos aproxima, né, na possibilidade do diálogo. Maravilha, Marcílio. Bem, prosseguindo, então, nós tivemos aí, final da década de 80 e década de 90, principalmente, como um marco importante do ponto de vista das formulações teóricas, pedagógicas de educação física, né? De lá para cá, praticamente 30 anos se passaram. Eu queria que vocês dissessem para nós o que mudou nesses 30 anos, o que nós temos de atualizações, o que nós temos de diferente do ponto de vista dessas formulações, ou de novas, ou de releituras. Marcos, se quiser começar, a bola está contigo. Obrigado. Então, eu penso que nós temos uma sociedade muito diferente, né? Então, nós rejeitamos um pouco a ideia de que vamos enfrentar a sociedade que nós temos agora, do século XXI, que é uma sociedade multicultural, que é uma sociedade profundamente desigual, que é uma sociedade globalizada, haja visto o momento que nós estamos vivendo agora, e que é uma sociedade democrática, não no sentido que nós gostaríamos, mas é uma sociedade bem mais democrática do que aquela que nós conhecemos nos anos 70, nos anos 80, e nós não podemos enfrentar o papel da escola, o papel da educação física com as ferramentas do século XIX ou com as ferramentas da primeira metade do século XX. Então, a educação tem buscado, e isso as pesquisas sobre o assunto mostram, a educação tem buscado um novo ferramental para enfrentar o que é a docência, o que é a escola, o que é o sujeito, o que é a aprendizagem neste contexto. Então, eu penso que nós estamos num outro lugar. Um pouco diferente do que o Rafael anuncia, eu penso que nós temos a evolução da educação física que sinaliza que a educação física está num outro lugar fazendo coisas diferentes. Então, eu reconheço o que o Marcílio acabou de dizer, que muitas propostas curriculares, elas têm alguma influência da pedagogia crítica, né, da pedagogia crítica do Demerval Saviani e da perspectiva crítico-superadora do coletivo de autores. Reconheço isso, mas eu também reconheço nos documentos curriculares que nós temos hoje à disposição uma contribuição de outros referenciais que ajudam a entender a escola de uma outra maneira, que ajudam a entender a educação física de uma outra maneira.
Então, a tentativa que tem sido feita, né, aqui em São Paulo, por esse grupo de professores e professoras que eu identifiquei, que eu já mencionei, ela não é um esforço exclusivo desse coletivo. Você vê em várias regiões do Brasil, você vê esta aproximação da educação física com outras formas de compreender a sociedade, com outras teorias, com outras formas de analisar o social que as chamadas teorias pós apresentam. Então, eu penso que a educação física não é que ela melhorou, não é que ela evoluiu, até porque esses são temas que têm diálogo com as pedagogias da modernidade. Neste contexto, que muitos autores concordam que é um contexto pós-moderno, nós temos outras referências que nos ajudam a pensar a intervenção pedagógica, que nos ajudam a pensar a intervenção pedagógica não só na educação física, mas também nos demais componentes curriculares. Então, não penso que nos últimos 30 anos não aconteceu nada, porque a gente ouve as pessoas dizendo isso, olha, nos últimos 30 anos não aconteceu nada. Basta você ver o que os professores e professoras têm feito, basta você ver o que os professores e as professoras têm feito neste momento de pandemia, e você vai perceber que eles estão bastante afastados dos referenciais da educação física dos anos 80, dos anos 90. Maravilha, Marcos. Marcílio, está contigo. Ótimo. Bem, eu acho que entre a década de 80, a década de referência da atualidade, a gente não tem necessariamente 30 anos de um vazio, né? Como o Marcos falou, eu acho que a gente tem 30 anos de experimentações e de elaborações no campo da educação física, né, que mudaram um cenário, né? Eu acho que na década de 80 o Brasil viveu uma possibilidade de acesso, de abertura a uma referência teórica que poderia fazer crítica ao que estava consolidado naquele momento, né? O que estava consolidado naquele momento era uma perspectiva esportivista, né? Que necessariamente faz uma alusão ao esporte enquanto uma prática social que permite o acesso a uma grande maioria da população, mas um esporte seletivo, um esporte que terminou se configurando pelos seus códigos de uma maneira excludente, porque precisava selecionar sujeitos que atendessem a determinados rendimentos para expressar, né, esse seu rendimento em determinadas situações de convivência social, em especial as que são espetacularizadas. Outra referência que procurou se superar naquele momento foi da lógica mais, digamos assim, hegemônica da aquisição de aptidão física pela via das exercitações corporais, entendendo o corpo quase que exclusivamente como uma dimensão biológica, né? Acho que a saúde, né, a dimensão biológica, a questão esportiva, atlética, ela não foi abandonada pelas perspectivas que conseguiram ampliar uma reflexão diante dessa abertura, mas elas foram ressignificadas, né? O conceito de aptidão física, o conceito de saúde, o conceito de esporte, o conceito atlético, ele passa a ser reconfigurado e compor um conjunto de elementos que compõem uma cultura produzida, né, pela população. Cultura essa que a educação física precisou se apropriar, se juntou nessa apropriação e produção para gerar um corpo de conhecimento próprio, específico, que nenhuma outra disciplina vai se responsabilizar no contexto escolar. Entretanto, a educação física, nesses últimos 30 anos, acumulou uma questão de diferença que saiu da produção teórica dos campos e das bancadas, eu diria, acadêmica, né, que estava muito circunscrita ao campo do ensino superior, no Brasil, muito vinculada à pós-graduação, e conseguiu chegar ao campo do chão da escola, ao campo das redes de ensino, privada ou pública, onde os professores que atuam como sujeitos que conduzem o magistério da educação física puderam se reconhecer como potenciais produtivos, né? Então, a produção teórica ela não só se deu em função dos bancos educacionais, mas sim a partir das experimentações do próprio campo das redes públicas e das redes privadas de ensino, né, no caso da educação básica. Eu acho que uma grande diferença é essa, né? Outra grande diferença é que aparecem proposições pedagógicas
que começam com suas diferenças, a dialogar com as ciências humanas, de maneira que esse conhecimento passa a compor diferentes teorias da educação física e propor elementos estruturantes para as suas aulas. É óbvio que cada concepção, cada teorização que a gente possa reconhecer, desde a crítica superadora, passando pela perspectiva cultural, né, ou multicultural, passando pela perspectiva plural, passando pela perspectiva sistêmica, construtivista, cada uma preserva sua particularidade de proposição, mas foi um momento de aparição de ideias, enquanto que quase que hegemonicamente existia uma tentativa de superar, sem muito êxito, essa grande influência esportivista ou biologicista. Porém, muitas vezes a gente acredita que esses 30 anos ficaram nesse plano. Eu vou concordar com o professor Marcos, se a gente acompanhar as escolas hoje de educação básica, a gente consegue vislumbrar uma quantidade grande de professores fazendo experimentações a partir de proposições diferentes. Então, eles já conseguem avançar. É óbvio que quando a gente está vivendo o tempo histórico, ao invés de pensar a história regressa, a gente tem mais dificuldades de entender e de compreender a alteração da realidade na ação, né, do cotidiano. Mas é óbvio que a gente não consegue mais admitir que alunos fiquem enfileirados, né, esperando sua vez por longo tempo, que alunos tenham na sua prática corporal uma vivência reducionista e mecanicista do gesto, que o aluno seja excluído daquela prática porque não tem a oportunidade ou a habilidade necessária. Então, houveram modificações de fato que têm a ver com esse contexto de construção de novas teorias. Joia, Marcílio. Bom, eu concordo com tudo que disseram e gostaria de acrescentar aí que esses avanços, né, e essas atualizações, elas estão presentes em grande quantidade, em grande diversidade, felizmente, no nosso país, né? Temos hoje aqui duas referências, né, e temos tantas outras aí espalhadas pelo nosso país. Mas eu queria focar nesse momento, Marcílio e Marcos, um pouco sobre a contribuição dos currículos para a educação física, né? Ambos participam e vêm participando dessa discussão, dessa construção dos currículos nos respectivos municípios, estados, né? Ou seja, para a base comum. Como é que vocês entendem a importância desses currículos para a educação física brasileira? Marcílio, se quiser começar dessa vez. Tá bom, ótimo. Não, primeiro, era inadmissível em tempos remotos a educação física não ser reconhecida com uma isonomia e nas práticas curriculares, né? Isonomia essa que não significa homogeneidade. A educação física, ela participa, mesmo que antes queiram ter deixado ela à parte das políticas e das práticas curriculares, mas ela participava efetivamente, não tem jeito. Apenas a educação física não tinha o devido espaço e reconhecimento nessas políticas e nessas práticas, né? Acho que da década de 80 para cá, essas construções curriculares conseguiu dar um pouco mais de visibilidade ou de escutar atentamente a área da educação física, contribuindo com o papel social da escola. Então, a educação física, a matemática, português, a arte ou qualquer outra área de conhecimento que constitui o currículo escolar, se né, a formação daquele sujeito ela fica com um elemento a menos, né? É óbvio que as pessoas, a população, a instituição, elas recorrem a outros mecanismos, né? As práticas corporais, a cultura, ela não é um elemento que está circunscrito às atividades escolares da educação física. A população, as crianças, adolescentes, os idosos, eles acessam e produzem práticas corporais independente do ambiente escolar. Essas proposições curriculares que acontecem a partir da década de 80, com mais força, principalmente nos estados e municípios, começa a dar ouvido à educação física ou a reconhecer a sua importância nesse cenário, porque ela constitui esse projeto social. Ela constitui um projeto histórico da escola
né, da formação de sujeitos. Então, é inadmissível que a educação física, em algum momento, tenha ficado de fora e que ainda fique, mesmo que a gente tenha esses casos na atual realidade contraditória. Eu penso que uma grande contribuição que a física vem a dar é mostrar que a escola ela precisa superar o seu sentido convencional, cognitivista, ela precisa ir além da sua perspectiva conteudista, né? Eu acho que as propostas que existem em educação física, e aí eu vou falar daquela que eu tenho mais propriedade, que é a crítica superadora, ela permite fazer com que a escola reveja seu próprio projeto social. Quando a educação física diz que seus processos pedagógicos podem acontecer por via da experimentação corporal, ela mostra que a ação humana de formação ela não está circunscrita à ação cognitiva, muito entende-se cognitivo como uma atividade do sistema nervoso central, né? Eu acho que a produção de culturas, a produção de significados, a produção de sentidos nas relações interpessoais conseguem fazer com que a escola construa junto com a criança um projeto formativo. E a educação física não é diferente. Como é que as crianças vão conseguir produzir sua própria cultura corporal sem ter acesso a essa dimensão corporal? Com isso, ela vai criando novos significados, acessando e ampliando as suas possibilidades. Para isso, metodologicamente, o professor ele precisa se imbuir de passos, né, de procedimentos. Nem sempre são da mesma forma, não é uma receita, mas na perspectiva crítica superadora, a ideia é que o professor consiga, a partir de uma prática social instituída, posta, trazida pelo aluno, reconhecer essa prática social diante do seu contexto, problematizar essas questões diante de um objeto, diante de uma dúvida, diante de uma incerteza, ou diante das suas próprias certezas, ter acesso ao que a humanidade conseguiu acumular em torno disso, essa perspectiva vai chamar isso de instrumentalização, e a partir daí produzir novos significados, fazer uma catarse para que possa gerar novas produções, novos produtos, novas culturas, novos conhecimentos. E assim a criança, o adolescente, o adulto, ele vai ter a oportunidade de olhar para essa prática social, né, de uma maneira ressignificada. Então, eu penso que as propostas curriculares, elas têm a importância devida pela isonomia curricular, pela materialidade de um projeto educacional e pela sugestão, pela proposição de elementos metodológicos que levem essa concepção ao chão da instituição, à vida escolar. Maravilha, Marcílio. Obrigado. Marcos, a palavra está contigo. Então, eu começo dizendo que, infelizmente, nós não temos, em muitos cursos de licenciatura em Educação Física, o debate sobre currículo. Aquilo que acontece na maioria dos cursos de pedagogia, que existem momentos da experiência formativa que podem ser, né, organizados em forma de disciplinas, de componentes curriculares, dedicados ao tema dos currículos, às vezes, nos cursos de Educação Física, isso fica muito restrito. Então, acho que eu quero começar dizendo para vocês o que eu estou entendendo por currículo. Currículo é tudo aquilo que acontece na escola. Currículo pode ser visto a partir de vários autores, que são referências no campo dos estudos curriculares. O currículo pode ser visto como um processo, como algo vivo, como algo que lá está. Então, no campo da educação física, se a gente pensar dessa maneira, a gente vai entender que existem várias discussões, várias explicações, várias teorias que nos ajudam a pensar e organizar os currículos na escola. Por isso que nós rejeitamos a ideia de abordagens da educação física e preferimos currículos da educação física. Currículo desenvolvimentista, currículo psicomotor, currículo da educação para a saúde, currículo crítico, currículo pós-crítico. Nós pensamos a ideia do currículo. Para um autor que nós apreciamos bastante, o Tomás Tadeu da Silva, ele vai dizer que todas as teorias de ensino são, na verdade, teorias de currículo. Se vocês lembrarem, currículo vem de percurso, de trajetória, de pista de corrida. Currículo é isso. Mas eu penso que a pergunta do Rafael tem a ver com documentos curriculares. Ele mencionou as nossas experiências, né, minha e do Marcílio, na produção de documentos curriculares. Um documento curricular é um currículo prescrito. É algo que foi pensado, às vezes, né, por um grupo muito reduzido de pessoas, às vezes por um longo debate. É algo que está um pouco distante daquilo que acontece na escola,
porque ele tem um caráter indutor. E, normalmente, um currículo prescrito, né, um documento curricular, ele se baseia, se inspira, se fundamenta numa certa teoria de currículo. Há um autor bastante importante do campo do currículo, chamado Michael Young, que ele vai defender que todo professor, toda professora deveria conhecer as teorias do currículo, até para que ele possa analisar as propostas que chegam à escola e ele possa também organizar bem as propostas da escola, desde o projeto político-pedagógico até os seus planos de ensino. Um documento curricular, ele reflete um território de disputas. Um documento curricular, ele é produzido a partir de choques, de análises, de concepções, de visões de sociedade. O que nós tentamos imprimir num documento curricular, qualquer pessoa que participe da produção, né? Ou seja, o que nós tentamos imprimir é uma determinada visão de mundo, é uma determinada visão de sociedade. A produção de um documento curricular, assim como o ensino, é sempre uma ação política. Então, não dá para a gente separar o processo de produção de um documento curricular, de um currículo prescrito, de tudo que antecede, que tem a ver com as histórias de cada pessoa, que tem a ver com as formações, que tem a ver com os projetos de sociedade, né, com os quais essas pessoas estão filiadas, tem a ver também com uma determinada teoria de ensino, de educação física, de matemática, geografia, história, ciências, língua portuguesa e assim por diante. Tudo isso está ali presente no momento em que você vai produzir um documento curricular. Também tem relação com o conhecimento que essa pessoa tem da realidade, com quem que esse documento curricular vai dialogar, ou seja, quem são os professores e professoras que receberão esse documento e que deverão organizar-se para implementá-lo ou não. Isso depende de cada sistema, na rede municipal é de um jeito, na rede estadual de outro, na rede federal de outro, na rede privada de outro. Então, não cabe aqui fazer entrar nesse nível de detalhamento. Mas é importante dizer para vocês que o que se espera de um documento curricular é que ele reflita aquele momento que o componente atravessa, ou seja, há muitas pessoas no Brasil, muitas pessoas estudando educação física escolar, produzindo conhecimento sobre educação física escolar, e isso permite um acúmulo de conhecimentos tal que vai influenciar na hora da produção do documento curricular. Então, um exercício importante para qualquer professor, qualquer professora, é consultar os sites das várias secretarias de educação e analisar os documentos do componente educação física, que é o nosso caso aqui, para vocês perceberem onde está esse documento, né? Em que lugar da educação física ele está. Vocês perceberão que hoje, em 2020, a maioria das secretarias de educação compreende que a educação física está na área das linguagens. Muitos de nós, no seu curso de formação, tiveram uma educação física mais comprometida com as ciências da saúde, com as ciências da vida, com a área biológica. Há várias maneiras de se referir a outros campos que estão lá presentes. Então, entender educação física na área das linguagens, isso já ecoa, já ressoa uma certa maneira de fazer a prática pedagógica. Então, não são todas as concepções de educação física que cabem quando a gente pensa em educação física na área das linguagens. Então, assim como dizem as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, que colocam a educação física na área das linguagens, o que se espera é que a produção de documentos curriculares se dê a partir desse lugar da educação física. Foi o que aconteceu na base, por exemplo. Então, a base já parte do pressuposto que a educação física está na área das linguagens. Então, agora, quais são as teorias de currículo da educação física que inserem a educação física na área das linguagens e que nos permitem pensar a prática pedagógica da educação física de uma certa maneira. O que o Marcílio acabou de descrever é uma possibilidade de, pensando em educação física na área das linguagens, organizar e desenvolver as ações didáticas da educação física. Ele mostrou para vocês aí os procedimentos da perspectiva crítico-superadora. Essa é uma forma de entender a educação física. Eu queria partilhar com as pessoas que estão aqui nos ouvindo a experiência mais recente que nós tivemos de produção do documento curricular, que eu penso que é uma experiência bem ilustrativa. Foi uma experiência, para mim, enquanto sujeito, enquanto pessoa, enquanto profissional, bastante rica. Nós tivemos a honra e o prazer de trabalhar na produção do documento curricular da Secretaria Municipal de São Paulo, no componente Educação Física, mas para a modalidade Educação de Jovens e Adultos. E foi uma experiência muito interessante,
porque nós éramos um coletivo de professores e professoras, e a maioria dessas pessoas eram professores e professoras que atuavam com educação física nas instituições municipais que atendem a educação de jovens e adultos, que atendem essa população, essa parcela importante e até então esquecida, né, pela educação física, e que tem o direito de acessar os conhecimentos que a educação física pode partilhar. E uma etapa desse trabalho incluiu a revisão dos trabalhos que existiam sobre a educação física na educação de jovens e adultos. A nossa colega Jaqueline Martins, à época, ela estava fazendo o seu mestrado, pesquisando exatamente, né, a intervenção pedagógica na educação de jovens e adultos. Ela fez esse levantamento e ela mostrou que a maioria dos trabalhos de educação física, ou seja, dos artigos, né, dos livros, dos capítulos e dos trabalhos apresentados em anais e congressos, a imensa maioria tratava a educação física na educação de jovens e adultos como compensatória, como algo que vai distrair os alunos, divertir os alunos, porque, afinal de contas, eles trabalharam o dia inteiro, né? Então não pode puxar muito nas aulas, algo desse tipo. Ou como algo que fosse prepará-los fisicamente para. Então, olha que coisa interessante, né? A gente se deu conta que a intervenção pedagógica, pelo menos documentada na maioria dos trabalhos que foram analisados, era uma experiência pedagógica que não colocava a educação física na área das linguagens. E aí foi um processo rico, político e importante de pensar a educação física na educação de jovens e adultos, juntamente com os professores e professoras que atuavam nessa modalidade, na elaboração de um documento curricular. De tal maneira que esse documento curricular, ele contém, hoje ele é público, tá na internet, no site da SME de São Paulo, da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, ele contém, inclusive, fragmentos de relatos de experiências de professores que atuam na educação de jovens e adultos, na rede municipal, e que disponibilizaram esses materiais para que fossem incorporados ao documento curricular. Então, ao contrário do que nós pensamos normalmente, que o documento curricular é feito por pessoas que não têm compromisso com a prática, por pessoas que não conhecem a escola, por pessoas que estão mais comprometidas, né, com uma certa visão de ensino, e não com aquilo que efetivamente acontece, esta experiência, né, que nós vivemos no ano passado, o documento foi publicado em 2019. Essa experiência que nós vivemos no ano passado mostra exatamente o contrário. E, felizmente, nós temos cada vez mais pessoas ligadas à prática pedagógica, né? Pessoas ou que são investigadores e investigadoras da prática pedagógica, ou que são eles mesmos, né? Sujeitos da escola que estão trabalhando na produção de documentos curriculares, de políticas curriculares. Aqui em São Paulo tem acontecido isso durante a pandemia, né? Nós tivemos colegas, professores que atuam na educação básica, que foram convidados pela Secretaria de Educação para produzir material de apoio aos outros colegas. Então, há uma valorização do saber do professor, uma valorização do saber do professor produzido no campo, produzido na escola, produzido, como disse o Marcílio, no chão da quadra. É importante chamar a atenção para isso, porque o que se espera de um documento curricular, de um currículo prescrito, não é que ele seja implementado, né? Como dizem em alguns lugares, vamos implementar o currículo, vamos aplicar o currículo. A gente não pensa isso. Um documento curricular, um currículo prescrito, ele tem como objetivo principal fomentar o debate na escola, fazer os professores pensarem, fazer os professores discutirem, fazer os professores analisarem as próprias práticas, analisarem os seus planos de ensino, os seus projetos político-pedagógicos e observarem o quão distantes estão ou o quão além estão daquilo que está sendo proposto. Então, nós temos certeza que mesmo esse documento curricular da educação de jovens e adultos, ou mesmo o documento, ou mesmo a Base Nacional Comum Curricular, que em algumas escolas, muitos professores olharão para o documento e pensarão, mas o que nós fazemos aqui é melhor que isso. E muitos professores serão positivamente estimulados a pensar a sua prática a partir do que lá está. Então, esta ideia de que um documento ele tem uma obrigação, né, intelectual, uma obrigação científica de refletir
a discussão da área, ele também tem a obrigação, que é política, de induzir mudanças no sentido da produção de uma sociedade mais interessante, de uma sociedade menos desigual. Então, eu não vejo de forma negativa, né, a produção de documentos curriculares. O que precisamos entender é que todo texto curricular, todo documento curricular é uma aposta, é temporário, tem data de validade, ou seja, e ele pode sim ser criticado, ele precisa ser criticado, ele precisa ser tensionado e ele precisa, ao mesmo tempo, gerar esse movimento, né, essa mudança, essa ebulição na escola para que os professores e professoras se sintam estimulados a pensar. Quando você conversa com professores e professoras das várias redes, você percebe que a maioria dos documentos curriculares tem esse efeito de incomodar, de desestabilizar, de provocar, de fazê-los pensar sobre aquilo que está sendo proposto. Muito obrigado, Marcos. Marcílio, eu acho que a próxima questão que eu tinha pensado aqui para trazer para vocês, em grande parte o Marcos já abordou. Eu queria que você falasse um pouco sobre ela e aproveitar para trazer uma pergunta interessante da Maria Sarmento, que ela traz aqui no nosso chat, sobre aquelas situações em que há estados e há municípios que ainda não têm formalizado uma proposta curricular, e nesses casos, o que fazer, né? Essa é uma questão. E a outra, que então, para o Marcílio, se ele puder complementar para a gente, porque eu tenho ouvido, né, nesses quase 15 anos que eu sou professor da rede pública estadual aqui de São Paulo, com frequência eu escuto que há uma distância, uma lacuna muito grande entre a teoria e a prática, como se aquilo que a gente produz do ponto de vista teórico nas universidades esteja distante do que acontece no chão da quadra, né? Então, acho que o Marcos já abordou muito bem essa questão. Se quiser retomar, Marcos, fique à vontade. Eu gostaria de ouvi-lo também, Marcílio, faz favor. A palavra está contigo, Marcílio. Acho que vale a pena também comentar nessa reflexão que Marcos faz, e o currículo ele também é um campo de disputa, né? As tensões sociais, elas se expressam nas suas particularidades escolares nesse ambiente aí de conflito, de confrontos, né? Essa visão hegemônica de que há um hiato entre a teoria e a prática, ela primeiro parte de algo consagrado, como se o campo da teoria estivesse na universidade, na produção acadêmica, e o campo da prática estivesse no chão da escola, né, no chão da quadra, né? Mas isso já é uma visão distorcida, né? Ainda que a gente possa reconhecer que a força da produção existente, né, no mundo acadêmico, ela ganha muito mais visibilidade diante da sua própria função social, das suas condições de produção e da forma de lidar com os sujeitos, né? Você tem uma rede institucional formada com esse intuito, né? Você tem um financiamento para isso, você tem políticas para isso, você tem destinações normativas, você tem sujeitos formados para gerar essa produção. Enquanto que no chão da escola, no chão da quadra, a função social e as condições postas para aquilo não ganham uma visibilidade da mesma forma que ganha a da produção acadêmica. Aqui no Brasil está muito vinculada ao ensino superior, né? Entretanto, há no chão da escola, no chão da quadra, hoje em dia em especial, uma amplitude de produções que começam a ganhar visibilidade. Acho que a própria universidade começa a se reconhecer, a fazer uma autocrítica, que ela não pode assumir um papel iluminista, né, de ir lá, né, na comunidade escolar e dar as soluções e fazer o estudo e denunciar práticas e anunciar possibilidades, né? Essa é uma perspectiva muito salvacionista, né? Eu acho que a própria universidade, com as reservas, porque necessariamente nem todas as formas de pesquisas, nem todas as concepções de universidade vão trabalhar nessa lógica de reconhecer o potencial produtivo do chão da escola. Mas muitas correntes de pesquisa, em especial as pesquisas qualitativas de fundamentos das ciências sociais e humanas, começam a fazer a autocrítica e reconhecer
que a sua função enquanto produção acadêmica é dar visibilidade ao que é produzido no chão da escola. Né? Não se vive só lamúrias, né? não só se vive dificuldades no chão da escola. Sem desconhecer, sem camuflar, sem omitir essas dificuldades do campo escolar, em especial da escola pública brasileira, há coisas muito interessantes acontecendo. Há uma gama de produções que precisam ganhar visibilidade, né? Então, quer dizer, o campo da prática do chão da escola, do chão da quadra, também é um campo produtivo, com funções sociais diferentes, com condições sociais diferentes. Em contrapartida, há também um movimento contrário, não só da universidade, que é hegemonicamente entendida como onde se produzem as teorias, mas há um movimento do próprio chão da escola, dos sujeitos que compõem as redes públicas e privadas de educação básica, de se auto-reconhecer com a sua capacidade produtiva. Né? Existem registros de uma série de documentos curriculares que são construídos dando voz a esses sujeitos que estão no chão da escola, por muitas vezes até sem a presença de consultores das universidades, né? Eu tive a oportunidade de fazer um mapeamento no Brasil, né? Esse relatório está disponível no site, né, do GPF, que é o grupo da FEUSP, né, que Marcos coordenou junto comigo, ele foi meu supervisor no estágio. Né? A gente conseguiu perceber que existem várias formas de produção de uma proposta curricular, de um documento curricular, desde fundamentos e teorias diferentes até a mobilização de sujeitos. E nessa pesquisa a gente consegue identificar que existem redes que começam a dar maior visibilidade, maior voz àquele educador que está lá realizando suas aulas com as crianças, adolescentes e adultos, com a capacidade de produzir uma proposição curricular. Na verdade, eu diria que o currículo, como eu disse inicialmente, sendo campo de disputa, a gente precisa ir além dessas considerações e dessas concepções que se consagram, né? Onde a universidade produz a teoria e a educação básica realiza a prática, né? Ainda que a universidade esteja se revendo e ainda que a próprio chão da escola esteja se reconhecendo como produtor, mesmo sem desconfigurar esse seu potencial histórico, sem digamos assim, reconhecer que isso ainda tem uma hegemonia muito forte, mas o professor da educação básica, ele precisa se reconhecer com o seu potencial produtivo, ele precisa exercer sua capacidade investigativa. Tanto é que muitas universidades recebem os professores de educação básica como sujeitos a contribuir na formação inicial, como sujeitos a contribuir, a dar referências para o que a universidade também produz. Então, eu acho que existe uma necessidade de um movimento de reciprocidade, né, entre esses campos de disputa dentro do currículo, seja ele da educação básica, seja ele do ensino superior. Outra questão que eu gostaria de destacar, professor Rafael, se ainda eu tiver um tempo, é que, de fato, existem redes municipais, estaduais não, porque eu e Marcos fizemos um mapeamento de todas as redes estaduais disponibilizarem propostas curriculares como documentos. A gente só não acessou alguns anos atrás, porém já está disponível, a rede estadual do Rio Grande do Norte, né? Mas as redes municipais a gente ainda tem notícias de que não possuem um documento curricular de referência para a sua própria rede e terminam seguindo um documento curricular de ordem mais ampla, que são dos governos estaduais, né? Então, o que a colega Maria Sarmento, se eu não me engano, pergunta, o que fazer quando não se tem uma proposição curricular? Eu vou entender que é o que fazer quando não se tem um documento orientador de uma prática curricular, né? Eu vou dizer, a prática curricular, ela deve orientar a elaboração de documentos pelos sujeitos que compõem a rede. Os sujeitos precisam provocar a coletividade dos docentes, desde a escola até a rede, para a produção de um documento de referência. Mas uma coisa eu sei, na minha experiência de professor de educação básica há muito tempo, a gente faz currículo independente de um documento curricular. A gente vivencia e a gente produz currículo na escola nas nossas interações com professor e aluno. É óbvio que a gente precisaria de algo mais sistematizado, de algo refletido, de algo que pudesse
reorientar a prática, né? Mas o currículo ele tem vida na ação dos sujeitos, na interação do processo formativo. Muito bem, Marcílio, obrigado. Marcos, quer complementar? Eu concordo com a resposta que o Marcílio deu, a colega que encaminhou a pergunta. Eu quero retomar a primeira parte da pergunta, porque eu estou satisfeito com a parte que ele respondeu. Eu quero retomar essa discussão que alguns colegas afirmam, eu entendo isso, já ouvi isso, já vivi isso, que há uma distância entre teoria e prática. Então, eu quero colocar a coisa de uma outra maneira. Estamos vivendo um momento em que estamos sendo chamados novamente, né, a valorizar a ciência e o papel da ciência na sociedade. Felizmente, né, ainda bem. Mas o que é a ciência? A ciência é uma produção de um determinado grupo de pessoas. E hoje, hoje a forma consolidada que nós temos, né, basicamente, no mundo ocidental, de produzir ciência, através de determinados métodos, fazendo publicações desses trabalhos, publicações essas que são ou consideradas na elaboração de novos trabalhos de pesquisa ou são refutadas por outros trabalhos de pesquisa. Essas publicações, esses resultados, eles são sempre avaliados por pares. É isso que explica que nós temos revistas que têm um impacto maior, revistas que têm um impacto menor, teorias mais fortes, teorias que talvez não sejam tão fortes assim. Na nossa sociedade, nós escolhemos a escola como esse espaço, pessoas que vieram bem antes de nós, né, escolheram a escola como esse espaço de trabalhar também a partir do conhecimento científico. Nós, há algum tempo atrás, pensávamos que apenas as pessoas iluminadas eram capazes de produzir conhecimentos desse tipo. Hoje nós já entendemos que todas as pessoas produzem conhecimentos que são importantes, mas esse tipo de conhecimento, o conhecimento científico, ele precisa ser submetido a uma determinada maneira de produzir, que é um método, normalmente os métodos que são chamados métodos científicos. A universidade, na sociedade contemporânea, no mundo ocidental, a universidade assumiu essa responsabilidade de ser esse espaço em que também se produz o conhecimento científico. E todos nós que exercemos profissões que requisitam um título de nível superior para poder atuar, todos nós temos intervenções baseadas nesse tipo de conhecimento, no conhecimento científico. Então, eu estou entendendo que a maioria dos colegas, quando dizem do distanciamento entre teoria e prática, estão se referindo àquele conhecimento que normalmente a universidade cultiva, que é o conhecimento científico, e como se houvesse lá no chão da escola, no chão da quadra, houvesse um outro tipo de conhecimento que não é o conhecimento científico. Eu penso que é uma colocação bastante problemática essa. Por quê? Porque o que nós esperamos de alguém que foi até a universidade e lá obteve um grau acadêmico de licenciado, é que essa intervenção que ele faça seja a partir do conhecimento científico. Isso não significa, como se diz na perspectiva cultural, que outros tipos de saberes que as crianças trazem, que os professores produzem, também não são saberes importantes. São saberes importantes e atravessam as aulas. Nesse processo de artistar a prática pedagógica, esses saberes também aparecem. Mas esse professor, essa professora, que foi até a universidade, que se apropriou de conhecimentos que são produzidos a partir dos métodos científicos, esse professor ele tem que fazer uma intervenção que não é uma intervenção a partir do senso comum, que não é uma intervenção a partir de outra fonte de conhecimento que não seja o conhecimento científico. Então, o mesmo rigor que eu espero de um profissional que trabalha com atividade física, num clube, numa academia, num centro de saúde, etc., eu espero de um professor, de uma professora, numa escola que trabalham com a educação física escolar, com a educação física pedagógica. Então, às vezes, nem sempre isso está bem marcado para os nossos colegas. Então, é como se eu pudesse me tornar professor na escola e abrir mão de tudo aquilo que eu estudei na faculdade. Então, às vezes, nós trabalhamos
com avaliações na educação física escolar que não encontram respaldo no acúmulo de conhecimentos científicos. Às vezes nós selecionamos temas, às vezes nós desenvolvemos aulas na educação básica que não tem respaldo no conhecimento científico. Então, eu duvido que qualquer colega que está nos acompanhando agora, na universidade, aprendeu a dar aula livre. Não aprendeu isso na universidade. Então, como é que isso está acontecendo lá na escola? Entendeu? Ou seja, que aula é essa que as pessoas chamam de aula livre, que você não encontra amparo nenhum? Então, como é que eu seleciono o tema? Como é que eu desenvolvo uma aula? Como é que eu faço avaliação? Como é que eu lido com o fenômeno pedagógico? Como é que eu participo das reuniões de professores? Como é que eu atendo a comunidade? Eu faço isso a partir do senso comum, a partir da minha experiência doméstica, a partir do que eu vivi em casa, eu faço isso a partir daquilo que eu estudei. Ou seja, nós temos, muitos de nós se queixam de problemas com disciplina. Já há um acúmulo grande de conhecimento de pesquisa sobre disciplina, já há um acúmulo grande de conhecimento sobre o bullying, já há um acúmulo grande de conhecimentos para lidar com as questões que produzem determinados grupos sociais como inferiores, ou seja, o preconceito que a gente vê nas aulas de educação física, o preconceito que a gente vê na escola. Já existe conhecimento, ou seja, e o professor faz intervenções a partir de onde? Então, quando uma criança chega para o professor e fala, não vou participar da aula porque fulano me xingou, fulano isso, fulano aquilo, como é que o professor lida com essa situação? A partir daquilo que ele aprendeu quando criança ou a partir do que ele estudou na universidade? Então, nós precisamos ficar atentos com isso, porque o mesmo nível de exigência que nós temos agora, né, com aqueles setores da sociedade que são negacionistas, nós também temos que defendê-lo na nossa prática pedagógica, ou seja, nós não podemos ser negacionistas do conhecimento científico na prática pedagógica, nós não podemos virar as costas para aquilo que nossos colegas têm produzido a respeito da intervenção didática, a respeito do currículo, a respeito dos conhecimentos que caracterizam a área. Então, é um pouco chato isso, né, Rafael e Marcílio, né, mas é importante lembrar aos professores que a nossa profissão exige uma intervenção no campo qualificada, e essa qualificação se dá a partir dos conhecimentos científicos, não exclusivamente a partir deles, mas principalmente a partir deles. Então, avaliar pela presença, ou se a criança usa ou não uniforme, olha, gente, não há teoria científica que justifica isso. Então, professor, né, vamos ler mais, vamos estudar mais, vamos participar dos grupos de trabalho, vamos debater o assunto na escola, a gente vai se qualificando e não há problema. Né? Eu não tenho dúvida que a parte mais importante da minha formação se deu a partir do momento que comecei a trabalhar na escola. Então, enfrentando os problemas e buscando conhecimentos para ajudar a resolver esses problemas. Perfeito, Marcos. Obrigado. Marcílio, obrigado também. Estamos aí chegando no momento final do nosso programa. Eu queria... temos mais uma última pergunta. Então, eu vou fazer a pergunta a vocês e já peço que depois da resposta já façam as considerações finais de vocês. E, por fim, eu faço os meus agradecimentos também, tá bem? Bom, geralmente a gente traz o nosso tema do programa Serve Bate-Bola para o início do programa, né? E eu optei, dessa vez, em trazer o nosso tema para o final. Então, aí, essa será a nossa última pergunta, né? Então... em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social, ciente da dificuldade aí de encontrar uma resposta, né, para esse tema, mas mesmo que no plano hipotético, o que vocês pensam? O que vai ser da educação física escolar agora? O que a gente ganha? O que a gente perde com o ensino da educação física por meio das plataformas digitais? Marcos, quer começar, Marcos? Com prazer. Eu estou vivendo uma experiência de aprendizagem agora, Rafael, muito interessante, né? Porque vários colegas do nosso grupo, que eu já falei, que são majoritariamente professores da educação básica, estão vivendo essa experiência e estão produzindo a educação física de uma outra maneira, nesse momento que a gente chama pandêmico, e que logo mais teremos aí um momento pós-pandêmico, quando talvez o retorno se der de maneira escalonada, de maneira reorganizada. Eu convido todas as pessoas que estão nos acompanhando a entrar no site www.gpef.fe.usp.br,
clicar em vídeos, vai abrir um menu e você clica Educação Física Cultural na Quarentena. Emociona ver o trabalho de professores e professoras da educação infantil ao ensino médio que têm produzido experiências pedagógicas neste momento de pandemia. E eles têm estabelecido diálogos, claro que não é ainda como um conjunto de crianças, porque nós vivemos numa sociedade muito desigual, em que algumas pessoas têm muito, outras pessoas não têm o mínimo. E nessa sociedade desigual, é óbvio que muitas crianças não conseguem se beneficiar das conexões que são requisitadas quando você faz um trabalho como esse. Mas nós temos tido boas experiências em que professores têm travado diálogos com as famílias das crianças bem pequenas, ou das crianças da educação infantil, ou com as próprias crianças, seja através do WhatsApp, seja através da produção de pequenos vídeos, e há um diálogo, há uma circulação de vídeos que estão ajudando professores e professoras a produzirem as experiências da educação física cultural agora, durante a pandemia. No final de semana, eu troquei mensagens com o Marcílio, eu convidei lá o Marcílio a se posicionar a respeito de uma experiência destas que eu mencionei, em que na escola as professoras estão tematizando, neste momento, as práticas culturais nordestinas. E as professoras trabalharam com forró, as professoras trabalharam com literatura de cordel, as professoras trabalharam com várias experiências que as próprias famílias possuem, e as professoras estão conseguindo levar adiante uma maneira de pensar a educação física, uma maneira de pensar a tematização das práticas corporais. Vocês também podem conhecer, né, nas referências que eu dei lá no site, professores que têm tematizado o futebol e trazido para esse debate as mulheres que praticam futebol, as mulheres as pessoas trans que praticam futebol, as pessoas pertencentes a vários grupos étnicos que praticam futebol, e tudo isso tem alimentado, tem fomentado o debate sobre a ocorrência social dessa prática corporal. Você tem experiências com jogos eletrônicos, você tem experiências com lutas, você tem experiências com ginásticas variadas. Então, os professores e professoras estão produzindo outra maneira de pensar a educação física. Para responder a pergunta, tema, né, que é, e agora, como fica a educação física escolar? Eu penso que, mais do que nunca, nós, professores e professoras, estamos sendo chamados pela sociedade, pela situação atual, estamos sendo chamados a buscar respostas a esta situação. Se os nossos colegas da saúde estão, felizmente, cumprindo a sua função com muita honra, na linha de frente, nós estamos logo atrás, dando conta dessa situação difícil, trabalhando da maneira como nós conseguimos trabalhar, e teremos que nos inventar nesse processo. Precisamos de apoio governamental, precisamos de recursos, precisamos que as crianças, jovens, adultos e idosos também sejam assistidos nesse processo, ou seja, precisamos de uma política de distribuição de renda que garanta tudo isso, mas nós não podemos nos furtar da nossa obrigação de encontrar caminhos, ou seja, não dá para cruzar os braços e esperar que as coisas voltem. Eu receio que vai levar algum tempo para que a gente possa entender as aulas de educação física na escola da maneira como nós as entendíamos, né? Para que a gente possa fazê-las daquela maneira, com aquelas brincadeiras, com aquelas práticas, com aqueles esportes, lutas, em que o contato corporal vai se dar daquela forma que a gente fazia. Nós precisaremos pensar a educação física de outra maneira. E eu tenho certeza que, diante deste obstáculo, os professores e professoras também produzirão práticas interessantes, porque é isso que já está acontecendo. Nós acompanhamos mais de perto essas pessoas, né, a quem eu sempre agradeço, mas nós temos notícias de outros colegas que trabalham com outras concepções de educação física que também têm encontrado alternativas para desenvolver sua experiência. Receio que vai demorar muito tempo para a educação física voltar a ser aquilo que a gente conheceu. Teremos que pensar a educação física de outra maneira agora. Muito bem, Marcos, obrigado. Marcílio, a palavra está contigo. Bem, quando a gente estava se organizando para planejar esse momento, né? Uma das coisas que eu fiz como brincadeira é que como fica a educação física escolar? Eu não sei dar essa resposta, né?
Então, eu começo por aí. Eu começo não pela minha incompetência apenas, mas pela incerteza, né, e a indefinição de um contexto. Então, a gente, no Brasil, viveu a aproximação da pandemia vindo da Ásia e foi achando que em 15 dias a gente iria solucionar, que o vírus ia chegar aqui com uma menor potência, e a gente parecia que não estava acreditando o que estava acontecendo no resto do mundo. Então, a gente vivenciou um momento de isolamento, né, de distanciamento. Né? Aqui em Recife, Pernambuco, depois de algum tempo, a gente vivenciou a quarentena de fato, onde aquelas famílias que puderam sair das suas inserções de trabalho, sair dos seus deslocamentos para atender entes familiares, ou que não eram da comissão de frente do enfrentamento da saúde, né, eles se reservaram nas suas famílias. Lembrando que, como o Marcos chamou a atenção, na desigualdade social que o Brasil vive, as residências das pessoas são de cômodos pequenos, apertados, de muita gente vivendo no mesmo ambiente. Então, como é que você exercita esse isolamento, né, na forma de lockdown? Você tinha contatos contínuo com pessoas que, inclusive, precisavam sair para fazer o atendimento dos serviços essenciais, né? Depois, no relaxamento, a gente consegue vislumbrar uma série de incertezas e inseguranças. Então, o pós-pandemia não vai ser muito diferente desse momento. Eu costumo dizer que as plataformas digitais, como você anuncia na pergunta, Rafael, é o que tem para hoje, né? A hora do dia é essa. Agora, nas desigualdades, a gente não tem uma população com a inclusão digital, seja porque não tem um equipamento necessário, um smartphone adequado, seja porque não tem um pacote de dados que vá além, né, de pacotes dessas empresas que vendem muito mais uma comunicação pessoal de redes sociais do que propriamente acesso a um conhecimento, a uma atividade remota, formativa, a um momento em que vai consumir dados móveis muito mais rapidamente. Então, a maioria da população não tem isso. Nós não temos uma população incluída digitalmente, seja porque não tem equipamento, seja porque não tem o acesso digital à rede de internet apropriada para isso. Se a gente vai ter uma atividade formativa como essa, 1 hora, se alguém está usando um pacote de dados móveis, eu não sei quanto uma live dessa vai ocupar de dados. Talvez vá ocupar aquele valor que ele paga no mês todo, né? Acho que, de fato, Marcos levanta uma questão que está sendo constatada no Brasil inteiro, né? A educação física, a educação, a sociedade não será mais a mesma, ainda que pessoas insistam que não está acontecendo nada, né? Eu ainda vislumbro com essa flexibilização aqui no Recife, uma série de pessoas circulando na cidade, seja no subúrbio, seja no litoral, seja no grande centro, né, sem as devidas proteções, sem os devidos cuidados com a higiene, né, descumprindo, inclusive, legislação que obriga a isso. Então, quer dizer, tem gente que está achando que não está acontecendo nada, porque não teve nenhuma perda familiar próximo, não teve nenhum acometimento de sintomas, não teve que cuidar de pessoas próximas a você. Então, isso é difícil. Imagine na maioria da população que vive numa situação de um cômodo, né, que reúne várias pessoas. Eu penso que a educação física não será mais a mesma, porque a sua centralidade está na expressão corporal, né? As práticas corporais, a cultura corporal, ela caracteriza a especificidade da educação física. Então, o contato físico nas nossas aulas, basta a gente lembrar como eram as crianças, adolescentes, os adultos nas nossas aulas. E mesmo que eles não façam contato corporalmente um com o outro, que a gente cuide de mecanismos de segurança, de afastamento, 1,5 metro, 2 metros, higienização, máscara, etc. E os implementos que a gente usa, que passa na mão de alguém e vai para a mão de outra pessoa, né? Então, quer dizer, o suor, o contato com o suor. Então, a gente não vai ter uma educação física mais do mesmo jeito. Em compensação, a gente tem um discurso que surge da importância do contato corporal, né? A gente vive, então, digamos assim, uma contradição, né? A gente tem uma realidade restritiva do ponto de vista do contato corporal, mas a gente começa a vislumbrar, né, o reconhecimento do nível de importância que isso ocupa na vida das pessoas.
depois de mais de 3 meses de um certo distanciamento, isolamento, né, lockdown ou qualquer outra fase que a gente tenha vivido, penso que todas as pessoas estão olhando diferente para a importância que dava aos contatos corporais, seja com seus familiares ou seja consigo mesmo. E a gente começa a acompanhar, né, nas redes sociais uma série de possibilidades de vivências individualizadas ou num pequeno grupo de pessoas que estão convivendo dentro do isolamento, diante de práticas de dança, diante de práticas de ginástica, diante de práticas de jogos, de brincadeiras e assim sucessivamente. Em relação à educação física que tem acontecido por via dessas plataformas, ainda que eu tenha dito que é o que tem para hoje, a gente tem que saber usar, qualificar e potencializar isso. Infelizmente, eu tenho observado em algumas redes privadas e públicas que têm colocado essas aulas à disposição, que está havendo uma teorização da educação física no sentido vulgar da palavra, né? Muitos professores têm transformado suas aulas em oralização da aula, né? Ou seja, você transmitir um para que os alunos tivessem acesso a uma informação no sentido instrutivo. Infelizmente, eu tenho acompanhado isso, né? Os vídeos que o grupo do Marcos produziu, né, que está disponível, que ele citou aí, são bem interessantes, porque demonstram como as práticas corporais estão sendo vividas pelas próprias crianças dentro do seu ambiente de reclusão, né? O que é importante para isso é como o professor vai tratar, diante da sua intencionalidade, esses elementos. Eu também tenho acompanhado aqui no site da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, chamada EducaPE, algumas aulas que têm esse traço da oralização que eu estou citando, né, da instrumentalização, mas eu percebo também algumas experiências que têm provocado o grupo de estudantes no seu ambiente de reclusão a vivenciar práticas, fazer filmagens e trazer como um feedback para seus professores, para que eles possam ser debatidos diante da experiência, né, da vivência corporal no isolamento, né? Bem, a educação física, na verdade, vai ter que se reconstruir, né? Nós vamos ter que reconstruir, e não é uma coisa que veio para passar rapidamente. A gente vai retomando as atividades em doses homeopáticas e em doses inseguras. E o importante é que a gente se cuide, né, que a gente tenha compreensão do que as políticas educacionais em determinadas instâncias de governo, federal ou estadual, estão implantando, porque há, às vezes, uma política que não só valoriza o conhecimento científico, mas também existe uma mensagem subliminar de desvalorização de alguns desses conhecimentos científicos, e termina dando suporte a uma concepção do senso comum que não tem apoio, né, que está muito mais influenciada por interesses econômicos de retomada de atividades do que qualquer outra coisa. Ainda que a gente saiba que o impacto econômico, ele não tem jeito, ele já está muito forte. O que precisa para recuperar não é a abertura de meia porta de comércio, a população pode ocupar esses espaços. São políticas fortes do Estado, né, de financiamento, de renegociação de dívidas, né, de investimentos, né, de aporte do Estado diante de diferentes sujeitos do âmbito da economia, mas também nas políticas educacionais e sociais de uma forma geral. Eu me despeço por aqui, agradecendo a oportunidade dessa conversa, bate-bola muito importante, né? Começamos com discussões amplas e terminamos com essa específica da pandemia, mas eu acho que foi um elo de ligação muito importante. Agradeço o Rafael, agradeço o Laércio pela oportunidade. E sempre bom, Marcos, lhes reencontrar. A gente está em sempre contato via WhatsApp, via produções, via diálogos, mas aí, ao vivo, né, mesmo que à distância, sempre é bom encontrar. Espero que esteja tudo bem aí no enfrentamento dos desafios da educação física. Um grande abraço. Marcílio, obrigado. Marcos, muito obrigado. Nós estamos aí um pouco já no passado do nosso horário. Acho que foi um debate riquíssimo. Espero que as pessoas que puderam nos acompanhar tenham aproveitado. Lembro a todos que esse programa ele passa por um processo depois de finalização de edição e para ficar disponível, ele é indexado no SEV, então ele fica disponível para todos aqueles que não puderam estar com a gente ao vivo, né?
Então, agradeço muito mesmo a presença de vocês, o aceite do convite e estar com a gente aqui nesse programa Bate-Bola. Agradeço também ao professor Laércio, ao Fernando Bacari, que estão aqui por trás, né? Não estão vendo ele, mas eles estão aqui por trás, na organização e no planejamento todo. Agradeço a todos que nos acompanharam, estivemos aí em quase 120 pessoas. Peço desculpas por não poder repassar aos nossos convidados todas as perguntas, mas o limite do nosso tempo, infelizmente, nos impede, tá? Mas fica aqui meu abraço a todos e até uma próxima. Valeu!